Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Com muita alegria que estou aqui novamente, levando até vocês alguma palavra de conhecimento maior para todos nós. Falaremos hoje sobre almas gêmeas, o amor de vidas passadas são essas almas gêmeas. E para se entender com maior profundidade a origem do amor, é necessário contextualizá-lo dentro da teoria da reencarnação. Temos que adentrar um pouco nesse estudo da reencarnação. Porque um amor não nasce de simples semelhanças, de modos de ser, ou de interesses comuns. Ele é o resultado de um longo processo de dezenas ou até mesmo centenas de vidas passadas, em que duas almas conviveram juntas. Nestas experiências conjuntas, ambas foram passando por circunstâncias juntos, enfrentando desafios, superando obstáculos, atravessando todas as dificuldades e envolveram-se em laços afetivos, amorosos, um com o outro, brotando daí uma profunda identificação e um sentimento verdadeiro. Muitas pessoas se perguntam como podemos descobrir se alguém que muito amamos fez parte do nosso passado, das outras vidas. A resposta a essa pergunta é bem simples. Se você ama verdadeiramente essa pessoa e a conhece há pouco tempo, então vocês já viveram. Nós já vivemos, sem sombra de dúvida alguma, experiências recíprocas em vidas passadas. Não tem como nós não termos esse vínculo com essas pessoas, sendo que a gente conheceu ela há pouco tempo e nós sentimos um amor profundo por essa pessoa. São as vidas passadas que nos uniu. Isso significa que o amor verdadeiro, aquele que reside numa esfera muito íntima do nosso ser, lá dentro de nós, não pode ser desperto em apenas uma vida. Nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade. Os laços do amor real são tão fortes que apenas experiências milenares podem despertar em nós um amor que é quase divino, que nasce do infinito e que se manifesta no ser humano como a expressão do sentimento mais puro que o homem da face da terra pode ter acesso. Esse é o amor incondicional. Em estudos com terapias de vidas passadas, chegou-se a conclusões através de centenas de terapeutas de todo o mundo, que todos os seres se agrupam naquilo que se convencionou chamar de família de almas, ou grupo anímico, que muitos usam esse termo. Além de nossa família consanguínea, essa que nós convivemos aqui na Terra, que forma indivíduos com laços de sangue comum,
todos os seres possuem uma família espiritual, que é bem maior do que a nossa família genética atual. Dizem os espíritos que a nossa família espiritual tem cerca de 5.000 espíritos. É grande. Então não é numa vida só que nós conseguimos conviver com todas essas pessoas. Enquanto uns estão aqui se desenvolvendo nesse mundo corpóreo, os outros estão na espiritualidade. Aqueles um dia virão para cá e nós iremos para a espiritualidade. Ela é composta por espíritos que tiveram milhares de experiências conosco em vidas passadas. São espíritos que nos conhecem há milênios. E todas essas experiências coletivas nos ligam por laços de amizade, por laços de carinho, de amor, de compaixão e outros tantos sentimentos. Como tudo na vida tem dois polos, as experiências negativas também fazem parte destes laços, sendo comum sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, de antipatias, de rejeição, de malquerença, de amargor, mágoa e outros tantos sentimentos negativos, vamos dizer assim. Toda essa mistura de sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos, podem se expressar em nossas relações. Nós vemos isso no nosso dia a dia. E na maioria das vezes, nem desconfiamos que eles vêm de vidas anteriores, de vidas passadas, e não da vida atual. Dentre nossa família de almas, há aqueles espíritos que cada um de nós guarda uma afeição mais profunda. Esses viveram nos diversos papéis das vidas passadas, sendo nossos filhos, sendo nossos amigos, sendo nosso marido, a nossa esposa, podia ser nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, irmão ou irmã. Isso se explica o porquê dentro de uma família, por mais que procuramos esconder entre dois filhos a simpatia de um mais do que do outro, nós dizemos que amamos da mesma forma, que ajudamos da mesma forma, que vemos os dois com os mesmos olhos, mas lá dentro, lá no íntimo, nós sabemos que sempre tem um detalhe em um que nós gostaríamos que tivesse também no outro. Tanto coisas positivas quanto coisas negativas. A proximidade do parentesco físico não é definitiva para indicar o grau de afeição entre duas almas. Por exemplo, um filho pode amar mais a avó do que a própria mãe, pois seus laços espirituais podem ter sido mais estreitos em diversas vidas passadas. Um pai, ele pode amar mais um filho do que o outro a que nós conversamos agora. Embora muitos pais neguem essa diferença afetiva, sabemos que isso existe e é perfeitamente normal.
Já que um pai pode ter mais experiências amorosas passadas com um filho do que com o outro. E essas experiências amorosas não é somente marido e mulher, não, pai, filhos, amigos, todos esses que nós vimos agora há pouco. Algumas vezes as experiências traumáticas do passado podem abafar um amor entre duas almas. Um exemplo, uma mãe que matou seu filho numa vida passada, quando eles eram irmãos que disputavam algo. O filho pode carregar essa recordação inconsciente dentro de si e expressá-la em forma de rejeição, de afastamento, de antipatia e até uma raiva inconsciente. É preciso lembrar sempre que esses traumas, apesar de terem sido esquecidos entre uma vida e outra, não apagam os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Sempre que eles estão esquecidos, é para que a gente, reencarnando, não traga na mente viva tudo o que nós passamos, porque nós não teríamos capacidade de armazenar dentro de nós tudo o que nós passamos no passado. A falta de memória não destrói as emoções que guardamos dos espíritos, que fizeram parte do nosso histórico encarnatório. Essa falta de memória é o esquecimento, não um defeito de não termos a memória. Dessa forma, a família de almas é nossa família espiritual e vale muito mais do que a nossa família física, que pode ser passageira, é simplesmente a família física, a família corporal, a terrena. Um bom exemplo é observar o comportamento afetivo das pessoas. Algumas podem gostar mais de um amigo do que de um parente próximo, como pai, mãe ou irmão. Quantos de nós não contam o segredo para o irmão, mas para um amigo, para uma amiga a gente se abre, conta todo o nosso histórico da vida. São esses os exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Esse amigo, apesar de não fazer parte da sua família consanguínea, não está sendo teu irmão nessa vida, pode ser um membro próximo de nossa família espiritual. E um amor muito grande pode estar presente na relação de ambos. Assim, a família espiritual é superior à nossa família de sangue e demonstra a existência de laços muito maiores, mais sutis e imensamente mais antigos do que os laços consanguíneos. Cada família espiritual é parte de uma família ainda maior, que pode nem sequer viver atualmente no planeta Terra. Nós podemos estar sozinhos da nossa família também. Há pessoas que sentem internamente, com grande certeza íntima, de que seus amigos verdadeiros e sua família não são deste planeta. Quantas vezes, pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, dá a impressão de que a gente não faz parte desse planeta porque a gente não compactua com essas coisas.
Esse é o caso de muitas pessoas que foram expulsas de seu planeta de origem e estão aqui na Terra. Há algumas vidas tentando transferir para uma parcela do karma que ainda as prende na prisão terrestre. Alguns sentem isso tão forte que sequer conseguem manter laços afetivos na Terra. Tal é o seu grau de apego à sua família espiritual extraterrestre. Alguns podem imaginar que isso representa uma evolução e que é uma identificação de superioridade espiritual, mas não é bem assim. Essa recusa em se viver a realidade atual implica um forte apego a um estado antigo de existência. E esse apego ele pode aprisionar o espírito muito fortemente, dentro dos limites muito reduzidos, os que abafam a natureza essencial daquela alma e pode danificar seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. O apego é um sinal claro de atraso espiritual e deve ser objeto de um esforço no sentido de se libertar, da libertação da prisão terrestre. Se estamos vivendo aqui, precisamos da Terra para atingir esse desprendimento. De nada adianta desejar sair daqui para uma condição externa melhor e mais elevada. Nesse planeta é onde nós aprendemos, é onde nós nos desenvolvemos, onde nós crescemos. E de nada adianta pular de etapa. Primeiro, nesse mundo, até nós chegarmos no final dessa jornada aqui, terrena, isso em várias e várias encarnações, para daí depois sim seguir em outros mundos. O universo é perfeita harmonia e inteligência, e nada ocorre por acaso. Quem está aqui precisa das experiências terrestres para seu desenvolvimento espiritual. É aqui. Por isso que eles nos dizem, os espíritos, que a Terra é um local de trabalho onde nós aqui viemos justamente nos desenvolver espiritualmente. Um fenômeno interessante que pode ocorrer é a inversão de papel. Uma mãe que teve experiências afetivas de marido, esposa, muito fortes com seu filho atual, pode sentir desejos inconscientes de experimentar novamente o amor de marido e mulher. Veja como é perigoso. Alguns pais conseguem desapegar-se disso e viver a condição da atual encarnação dentro da função de pai e filho. Outros, no entanto, cedem a essas tendências e podem ser levados até mesmo em última instância a molestar seus filhos. Isso ele está forte dentro de nós. Depende muito do grau que esse amor está, em relação a essa pessoa que vem como filhos. Todo pai que sinta essa inversão de papel deve lutar contra essa tendência, esse apego, pois só assim poderá viver com mais intensidade a relação atual de pai e filho. Isso ocorre também entre irmãos, que no passado
foram marido e mulher e hoje sentem vontade de ter carinhos mais próximos, que extrapolam a relação fraterna natural. Outro exemplo são marido e mulher atual, que numa outra existência ou em outras existências foram irmãos e acabam depois se tornando amigos, ou têm dificuldades de manter relações sexuais por conta das lembranças inconscientes de vidas como irmãos. Vê como se misturam as coisas. Por isso que nós temos que estar sempre antenados e estudar bastante para entender esse processo todo. Há muitos outros exemplos dessa inversão de papel. O mais importante é entender que o passado não deve interferir em nossas relações atuais, da forma que elas se apresentam hoje. Se hoje eu sou o pai da minha filha, devo tratá-la como filha e deixar de lado os sentimentos típicos de marido e mulher que tivemos em vidas passadas. Quando duas almas que se amam muito e estão em planos diferentes, isso pode se tornar um problema. É o caso de pessoas que nascem no plano físico e que sonham ou sentem a presença de espíritos que não estão em corpo físico, que não estão nesse mundo terreno. Essa pessoa ama o espírito e deseja ficar com ele, mas como essa alma não se encontra encarnada, ela nada pode fazer. É possível encontros em projeções astral, em desdobramento. Quando dormimos, à noite o nosso corpo espiritual deixa o corpo físico e passa a interagir com outras dimensões. O sono, o descanso é da matéria, mas nós, espíritos, nos desdobramos e nós vamos ter com esses nossos familiares espirituais. Nesses momentos, as duas almas podem se encontrar e ficar um tempo juntas. O encarnado pode ter vários sonhos com o desencarnado, mesmo sem saber quem ele é e nunca tê-lo conhecido na vida atual. Mas, intimamente, eles sabem que se conhecem, que se amam e sentem vontade de ficarem juntos. Um exemplo: mais uma noite eu sonhei com aquela moça linda. Ela me faz sentir uma forte emoção, uma saudade. Eu a amo. Eu acordo chorando sempre há anos. É no desdobramento que nós nos encontramos, porque um está encarnado e o outro está na espiritualidade. Os espíritos de luz, que comandam o destino dos seres, podem autorizar essa situação para estimular o desapego entre as duas almas. Se desapegar, saber que nós temos que viver o terra, um momento aqui encarnado. O futuro nos dará todas as possibilidades de nos reencontrarmos. O universo sempre conspira para que uma alma se desenvolva espiritualmente e passe a amar a todos e não apenas uma só pessoa. Embora o amor entre nossa família física e a nossa família espiritual seja um exercício do amor incondicional,
a maioria dos espíritos que vivem aqui na Terra ainda estão longe do amor incondicional a todos os seres. Nós estamos engatinhando ainda, né? Por esse motivo, a inteligência divina cria circunstâncias que nos façam entender que o amor vale muito mais quando ele se expande para abraçar todos os seres do universo e não apenas pessoas da nossa convivência. O amor universal é a meta sagrada de todas as almas que aspiram à perfeição. Quando acontece de duas almas que se amam estarem separadas, uma no plano físico e a outra no plano espiritual, ambas devem exercitar o desapego e procurar outras pessoas para se relacionar. Essa situação, ela também pode ser problemática quando há muitas energias pendentes entre ambos. Pode acontecer, por exemplo, de o desencarnado desejar ficar junto do encarnado e começar a boicotar todos os seus relacionamentos. O desejo do desencarnado, ou aquele que está na espiritualidade, é que o encarnado seja só dele. E por conta disso ele poderá agir no sentido de isolar o encarnado de todos, desejando que fique sozinho. É quase que um processo de obsessão. Como o encarnado sente um amor sincero pelo desencarnado, pode ceder a isso e aceitar as sugestões de sempre permanecer sem se relacionar com os outros. Existe ali as energias que são simpáticas entre os dois. Quando esse tipo de assédio ocorre, é bem mais difícil de ser tratado num trabalho espiritual, pois há uma permissão inconsciente do encarnado diante da obsessão exercida pelo desencarnado. É uma obsessão. Nesse caso, a melhor forma de agir é conscientizar o encarnado a se libertar desse apego e viver a vida física naturalmente, sem ficar esperando que o desencarnado venha a preencher um vazio que ficou das experiências perdidas, de vidas passadas, quando ambos viveram juntos. Outro fenômeno bastante interessante e inexplicável é o chamado amor à primeira vista. Este fenômeno só é inexplicável quando não se leva em conta a teoria da reencarnação de vidas passadas. O amor à primeira vista consiste no despertar de um sentimento tão logo vemos ou estamos na presença de uma pessoa desconhecida que nos desperta algo extraordinário, excelso, superior, quase celeste e divino, e que é incompreensível. Há uma impressão de que já conhecemos aquela pessoa. Alguns indivíduos, não muito conhecedor em reencarnação, afirmam que não existe o amor à primeira vista, mas sim uma espécie de encantamento, de fascinação pela beleza do outro. Apesar desses sentimentos estarem misturados no primeiro momento, não seria apressado dizer que há de fato um amor que pode estar sendo ressuscitado,
vindo à superfície e despertando, trazendo à tona um sentimento sublime e transcendente que até então estava meio apagado dentro de nós. Esse amor pode ter sua origem em dezenas ou mesmo centenas de vidas passadas, de vidas que vivemos juntos, onde estas duas almas tiveram várias encarnações se desenvolvendo juntas. Ali, o convívio faz com que o amor cresça, que eles cada vez se sintam mais um do outro. Então, meus irmãos, tenhamos dentro de nós a certeza de que aqueles que convivem conosco só estão aí para aprender juntamente de nós, com uma recíproca de ensinamento e de aprendizado. Eu passo a eles o meu conhecimento e eles passam para mim o conhecimento deles. Esta é a grande chance que nós temos. Esse é o nosso grande trabalho do desenvolvimento espiritual nosso. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações e que Ele nos permita seguir em frente, estudando, aprendendo, nos desenvolvermos cada vez mais. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.